Olá, 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 galera, tudo bem? Eu sou o professor Carlinhos Costa, professor aqui do Gran Curso Online. E o nosso encontro de hoje é para conversar sobre a Lei 13.146, a Lei Brasileira da Inclusão. Essa lei, gente, que é de 2015, ela nasce a partir de todos os outros normativos que nós já temos que tratam da pessoa com deficiência. Porém, o consigna foi alterado. Antes, outrora, se pensava em integração e assim que a Constituição foi feita, ela pensou na ideia de integração. Também vários normativos foram construídos assim. Porém, com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nasce um novo consigna que foi aquele que deu origem a essa lei, que é a inclusão. O direito de todos estarem juntos nos mesmos espaços com os mesmos direitos. E para que as limitações funcionais da pessoa com deficiência pudessem ser minimizadas e ela pudesse viver de forma plena em sociedade, então a pessoa com deficiência vai ter várias políticas públicas e vários direitos que serão particulares dessa pessoa para garantir que ela vai viver de forma plena em sociedade. A Lei Brasileira da Inclusão, então, é um normativo atual, ainda não totalmente aplicável, porém, na sua prova, ele vai constar. E vai constar parte dele. Então, você aí que está fazendo um concurso para a Polícia Civil de São Paulo, você pontualmente vai precisar saber sobre alguns artigos. Nós vamos trabalhar todos eles a partir dessa videoaula. Dá uma olhada na tela. Lei 13.146 de 2015, Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou ainda Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu sou o professor Carlinhos Costa, este daqui que vos fala. Vamos lá. Foi instituída a Lei Brasileira da Inclusão, destinada a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício de direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e a sua cidadania. Essa lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, que foram ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, em vigor para o Brasil no plano jurídico externo, desde o dia 31 de agosto de 2008 e promulgado pelo Decreto 6949, de 25 de agosto de 2009, data de início da sua vigência em nosso plano interno. Galerinha, eu queria então já chamar a sua atenção inicialmente que a Lei Brasileira da Inclusão, a LBI, nasce da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi recepcionada no nosso país com o mesmo status de Constituição. Então, ela é norma constitucional. E é essa descrição que está aqui, gente. O parágrafo 5º, ou o artigo 5º, parágrafo 3º, diz que os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e forem recepcionados no nosso país como emenda à Constituição terão força de norma constitucional. Para entender um pouco mais sobre isso, vamos falar um pouco de hierarquia das normas, beleza? Existem 3 grandes grupos das hierarquias das normas. As normas constitucionais, que estão aqui, e elas são compostas da Constituição de 88, em seu texto inicial, das emendas à Constituição e dos tratados internacionais, que versem sobre direitos humanos internacionais, que versem sobre direitos humanos e sejam recepcionados, assim como as emendas à Constituição, com a mesma votação, com o mesmo quórum. Depois nós vamos ter as normas legais, que estão aqui, e aí aqui a gente vai ter a Lei 13.146 de 2015, que é o que a gente está conversando. Então, lembrando que esse tratado internacional, o exemplo é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que deu origem à lei que nós vamos estudar hoje. Tudo bem? Precisava que vocês entendessem esses 2 apenas para que a gente pudesse continuar. Que é uma explicação breve, isso é uma questão que está ligada ao direito constitucional. Para começar, qual é o conceito de pessoa com deficiência? Outrora, a pessoa com deficiência ela era avaliada de forma clínica. Então a análise e a avaliação era clínica, era médica ou biomédica, como queiram chamar. Porém, hoje,
o conceito de pessoa com deficiência ele está mais ligado ao campo social. E a avaliação deixou de ser clínica, deixou de ser médica e passa a ser uma avaliação social com fatores biológicos, sociais e psicológicos. Então o conceito também muda. E então o conceito a ser utilizado no nosso país agora é o conceito de pessoa com deficiência. E vai entender que é aquela que possui impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Que quando eu estiver de frente com barreiras, vou ser impedidos de viver de forma plena em sociedade. Esse é o novo conceito de pessoa com deficiência. Para você não se perder, dá uma olhada aí na tela. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse, então, é o conceito de pessoa com deficiência que a gente vai levar para a prova, lembrando que o conceito agora é um conceito social. Fechou? Seguindo em frente, como que vai acontecer a avaliação da pessoa com deficiência? Quando for necessário, e eu disse somente quando for necessário, ela vai ser uma avaliação biopsicossocial, vai levar em consideração aspectos biológicos, morfofisiológicos, aspectos psicológicos e ainda aspectos sociais. Vai ser realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar e vai considerar 4 instrumentos e fatores: impedimentos nas funções e estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação do desempenho das atividades e a restrição da participação. O que é isso, Carlinhos? Impedimentos nas funções e estruturas do corpo. Aqui é para entender função, como funciona, fisiologia. Entender estrutura? Morfologia, para entender se há alteração do segmento. Entender as relações da pessoa com o ambiente, da pessoa consigo mesmo e da pessoa com as demais pessoas. A limitação em desempenhar as atividades, se a faz com destreza ou se possui limitação funcional. E ainda a restrição de participar no seio da sociedade das ações que lá acontecem. Novos instrumentos poderão ser criados. E quem será o responsável? O poder executivo. E na prova sempre aparece que é o poder legislativo. Então lembre-se, quem pode criar novos instrumentos? Criação de novos instrumentos. A criação será pelo poder executivo. Não pode vacilar. Beleza? Seguindo em frente, vários conceitos vão aparecer na nossa lei. Esses conceitos, eles vêm para que você entenda como vai ser a lei e quais são esses dados que vão sendo repetidos dentro da lei. Para a prova de concurso, esses conceitos são ótimos. O examinador vai ficar brincando com os conceitos a fim de te ludibriar. Então você não pode titubear, tem que saber o conceito e ir acertar na mosca. Essa é a ideia, beleza? A gente já falou o primeiro conceito, que é o conceito de pessoa com deficiência, mas existem inúmeros outros. De forma rasa, eu queria falar sobre 3, que é a acessibilidade, que é a capacidade de utilizar com segurança e autonomia todos os espaços, rompendo as barreiras. A tecnologia assistiva ou ajuda técnica, que são qualquer serviço, instrumentos ou produtos que vão facilitar a vida da pessoa com deficiência, vão deixar com que essas barreiras sejam minimizadas e os efeitos das barreiras sejam minimizados. E o desenho universal, que é o desenho único, que deve ser a regra geral. Tudo que for produzido deve ser produzido em desenho universal, que é aquilo que já nasce acessível. E quando não for possível o desenho universal, aí eu vou garantir adaptações razoáveis, que são as adaptações que são feitas, que não têm ônus desproporcional e desarrazoável, mas que são possíveis serem feitas para que a pessoa com deficiência possa utilizar-se daquele espaço ou daquele produto de forma plena. Então vamos olhar como está no corpo da lei, que isso vai te ajudar. Olha lá, primeiro é a acessibilidade. Possibilidade e condição para alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto rural, por pessoa com deficiência ou pessoa com mobilidade reduzida. Essa é a ideia da acessibilidade, fazer com que seja possível que as pessoas estejam em qualquer espaço e sejam ali inseridas. Aqui trata da inserção social, sem
barreiras. Então a ideia aqui é romper com as barreiras. É você pegar as barreiras aqui e sumir com elas. Então é viver com autonomia e segurança. Isso é garantir acessibilidade. Beleza? Desenho universal é a concepção de produto, ambiente, programa e serviço a ser utilizado por toda a pessoa, sem necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então, o desenho universal, ele é regra geral. Ele é regra geral. Essa regra geral é que tudo já ao nascer nasça acessível a todas as pessoas, beleza? Nasce acessível para todos. Quando já nasce acessível, é sinal que foi utilizado a ideia de desenho universal, aquilo que pode ser usado por todas as pessoas. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que têm como objetivo promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Esses são os 3 primeiros conceitos que a lei vai trazer para vocês e que é preciso saber. Então, lembrando, a acessibilidade é a garantia de utilização de todos os espaços de maneira segura e autônoma. O desenho universal é a concepção de produção de algo que já nasce possível que todas as pessoas utilizem. E ainda, a tecnologia assistiva é produto, serviço ou qualquer coisa que é ofertada à pessoa com deficiência para fazer com que ela esteja mais autônoma, mais funcional. É aquilo que nasce com a capacidade de facilitar a vida da pessoa com deficiência. Vamos seguir em frente? Dá uma olhada aí nos próximos conceitos. É o conceito de barreiras. Barreira, gente, é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que vá limitar e impedir a participação social da pessoa, bem como o gozo, fruição e o exercício de seus direitos e a acessibilidade, a liberdade de movimento, expressão, comunicação ou acesso à informação, a compreensão, circulação com segurança, dentre outros. E aí você vai ver que existem vários tipos de barreiras. Como assim, Carlinhos, vários tipos de barreiras? As barreiras que são entraves, a gente vai entender que em qualquer espaço que eu tiver vai existir barreira, então eu vou ter que começar a classificar essas barreiras. Se essas barreiras forem físicas e estiverem fora do prédio, eu estou falando de barreiras urbanísticas que ficam na cidade. Por exemplo, a falta de rampa para a utilização do passeio público. Quando eu estou falando de dentro das minhas residências, eu estou falando de uma barreira que é arquitetônica, da minha construção, do meu prédio. Por exemplo, uma porta estreita que não deixa com que o cadeirante ingresse naquele espaço. E ainda tem as barreiras nos transportes, as atitudinais, as barreiras nas comunicações, as barreiras de tecnologia. Todas essas barreiras estão descritas lá no artigo que trata dos conceitos. Dá uma olhada aí. A barreira de urbanística, aquela existente nas vias, espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. As barreiras arquitetônicas são as existentes nos edifícios públicos e privados. Barreira nos transportes, são as que existem nos sistemas e meios de transporte. É aquele ônibus que não possui elevador ou aquela rodoviária que não está funcionando corretamente. Beleza? Não está adequada. Barreira nas comunicações é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagem ou de informação por intermédio de sistema de comunicação e de tecnologia da informação. Barreiras atitudinais são comportamentos que impedem ou prejudicam a participação da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. Ela está muito ligada à ideia de discriminação. Barreiras tecnológicas são aquelas que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Olha aí, aqui dentro a gente viu o conceito de todas as barreiras. Cuidado, beleza? Então, urbanística está nas ruas, arquitetônica está nos prédios, a dos transportes está nos veículos de transporte, nas comunicações está ligada à ideia de mensagem que não consegue chegar ao receptor. A atitudinal está ligada à discriminação, como eu falei, e a tecnológica está falando sobre o uso de sistemas. Beleza? Seguindo em frente, mais conceitos. Conceito de comunicação. E comunicação pode lhe parecer algo bem simples, sempre a linguagem oral, direta às pessoas, mas quem possui alguma deficiência pode ter dificuldade de se comunicar.
como, por exemplo, as pessoas com deficiência auditiva. Se eu estiver falando com elas e você aí do outro lado for um deficiente auditivo, você vai possuir dificuldade de entender o que eu estou falando. Logo, a forma de fazer com que essa comunicação seja efetiva talvez seja a utilização de libras, ou ainda de legenda, ou ainda de audiodescrição. Tudo isso são formas de minimizar essas barreiras e fazer com que a comunicação seja efetiva. Vamos ver então o conceito de comunicação que é para além da linguagem oral. Comunicação é forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, a comunicação no chão, aquela calçada com vários variações de altura para que a pessoa com deficiência auditiva possa enxergar. Os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados, e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e da comunicação. O próximo conceito é o conceito de adaptações razoáveis. Quando não é possível utilizar o desenho universal, é então passível de fazer as adaptações razoáveis. O que é isso, Carlinhos? Não usei o desenho universal, eu posso fazer adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcionais indevidos, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Eu falei para vocês que a regra geral é o desenho universal. Tudo deveria nascer adaptado, acessível à pessoa com deficiência, mas nem sempre é assim. Nem sempre é possível produzir algo acessível a todos. Então, é possível fazer adaptações razoáveis. E essas adaptações vão ser, por exemplo, um prédio antigo que não possui rampa. Eu posso então colocar um instrumento de elevação vertical, que é como se fosse um elevador, para levar as pessoas com deficiência física de um andar para outro. Beleza, é uma estratégia de adaptação razoável. Beleza? Seguindo em frente, vamos lá para o próximo conceito, que é dos elementos de urbanização. Elemento de urbanização é aquilo que fica na cidade. Como que eu planejei aquela cidade? É qualquer componente de obras de urbanização, tais como os que se referem à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviço de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e aqueles que vão se materializar as indicações do planejamento urbanístico. Pensem comigo. O elemento de urbanização é quando eu penso na minha casa, quando eu planejo, faço o desenho, o croquis da casa e começo a construir. Naquele momento, então, eu estou pensando numa cidade. Vamos fazer o croquis da cidade, vamos começar a pensar naquela cidade e estruturar a cidade, aquilo que vai se materializar lá dentro da cidade, nesse planejamento dela. Quando eu fiz aquele planejamento, eu estou planejando implementar os elementos de urbanização que a cidade precisa. Então, onde vai passar a água, os canos de água, as mangueiras de energia, todos esses espaços, então, precisam ser pensados. Esses espaços são conhecidos como elementos de urbanização. E você não pode confundir com o que, Carlinhos? Você não pode confundir com o mobiliário urbano. O mobiliário urbano é aquele que é colocado depois na cidade. A cidade já está pronta, eu vou lá e coloco depois. Que são os bancos das praças, os semáforos, isso que é acrescido, é superposto após a construção da cidade. Então, por isso, tem que ficar atento. E é do mobiliário que a gente vai falar agora, dá uma olhada. O mobiliário urbano é o conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que a sua modificação ou seu translado não provoque alteração substancial nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e postos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e qualquer outro de natureza análoga. A palavra-chave aqui é que você entenda que esses elementos são elementos superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização. Então, primeiro vem o elemento de urbanização. Depois vem o mobiliário urbano. Beleza? Quem é o próximo conceito? É a pessoa com mobilidade reduzida. Pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tem, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, que pode ser permanente ou temporária. Então, cuidado, aqui pode ser permanente ou temporária. Da pessoa com deficiência somente de longo prazo, aqui pode ser temporária. E como assim temporária?
A gestante, que é a pessoa com mobilidade reduzida, ela é gestante temporariamente. Por quê? Porque depois que o filho nasceu, ela deixa de ser gestante. Então ela foi por um período de tempo, foi temporária, um período pequeno de tempo. Ou ainda permanente, aquela pessoa que tem dificuldade de locomoção, o idoso, que depois que se torna idoso não vai voltar mais a ser jovem. Então, depois daquilo ali vai ser permanentemente pessoa com mobilidade reduzida. Beleza? Então vamos continuar. Residências inclusivas. Você vai lembrar que isso aqui é um dever do Estado. A residência inclusiva é um dever do Estado e ela vai ser ofertada a partir do SUAS, do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social. É localizada entre as casas, em áreas residenciais da comunidade, tem estrutura adequada e conta com apoio psicossocial para atendimento das necessidades da pessoa acolhida. Destina-se a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência, que não dispõem de condições para autossustentabilidade e possuem vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Essa residência inclusiva, o Estado oferta àquela pessoa que não tem condições de ter os seus cuidados básicos e essenciais com a vida. E ela vai precisar do apoio de alguém. Então, essa residência inclusiva contará com apoiadores, cuidadores dessas pessoas, para que elas possam ter esses cuidados básicos e essenciais à vida, neste espaço, então, que é oferecido pelo Sistema Único de Assistência Social. Beleza? Tem mais conceito? Tem! Tem a moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Essa moradia é a casa que é adaptada para as pessoas com deficiência. É a casa que é capaz de proporcionar serviço de apoio coletivo individualizado, que respeita e amplia o grau de autonomia dos jovens e adultos com deficiência. Depois vem o atendente pessoal, que é a pessoa que é membro ou não da família, que recebe ou não, é com ou sem remuneração, que presta ou assiste os serviços básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício das suas atividades diárias. Aí é claro que se exclui dessa ideia de atendente pessoal procedimentos identificados por profissões legalmente estabelecidas. O fisioterapeuta não é atendente pessoal, ele é fisioterapeuta. Beleza? O médico não é atendente pessoal, ele é médico. E depois nós vamos ter aquele que ajuda na escola, que é o profissional de apoio escolar. É a pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e vai atuar em todas as atividades escolares nas quais forem necessárias, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados por profissões legalmente estabelecidas. Profissões já estabelecidas, o enfermeiro que está com o aluno na escola é profissional de apoio escolar? Não, é profissão legalmente estabelecida, então ele é o enfermeiro que acompanha e não profissional de apoio escolar. E por último aqui, o mais fácil de todos, acompanhante, que é aquele que acompanha a pessoa com deficiência que pode ou não exercer as atividades, desempenhar as atividades de atendente pessoal. E aí possui mais um conceito que está aqui em negrito. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Então vamos entender o que é discriminação. É em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou por omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício de direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência. Incluindo aqui, por exemplo, a recusa de fazer as adaptações razoáveis e o fornecimento de tecnologias assistivas. Isso também pode ser forma de discriminação. E isso aqui que sempre está na prova. A pessoa com deficiência não é obrigada a fruir de benefícios decorrentes da ação afirmativa. O Estado, então, faz uma ação afirmativa, uma política pública para as pessoas com deficiência. Elas são obrigadas a irem lá e utilizar essa política pública? Não, senhores. Isso é um direito, é um dever do Estado ofertar, mas é um direito da pessoa com deficiência participar ou não dessas ações afirmativas. Então eles não serão obrigados a nada. Em especial porque eles não são considerados incapazes, eles são considerados capazes, mesmo que relativamente possuem algum tipo de capacidade. Então eles devem ir e conseguir ter discernimento e dar o consentimento para a utilização dessas políticas públicas. Beleza? Seguindo ainda em frente, pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Para fins dessa proteção, serão considerados ainda mais vulneráveis, além da pessoa com deficiência, a criança deficiente, o adolescente deficiente, a mulher deficiente e o idoso,
todos esses serão duplamente protegidos porque são considerados duplamente vulneráveis em nossa sociedade. Então, na hora que a gente for pensar em políticas públicas para essas pessoas, é importante, então, garantir que você vai ter um cuidado especial com este grupo. Tá bom? Com relação à capacidade civil, a pessoa com deficiência não terá sua capacidade civil afetada, inclusive para quê, Carlinhos? Para casar-se e para constituir união estável. Ele poderá exercer seus direitos reprodutivos e sexuais. Ele pode exercer esses direitos, porque não lhe será retirado. Ele possui capacidade e poderá fazer isso. Tudo bem? Ele vai exercer o direito de decidir sobre o número de filhos que queira ter, beleza? E vai ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Ele vai conservar a sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Ninguém poderá, então, mandar esterilizar outra pessoa. Tem que ter consentimento. Exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária, além de exercer o direito à guarda, tutela, curatela, adoção como adotante ou como adotado, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Aqui está atrelada a ideia da capacidade civil e eu chamo a atenção: incapacidade absoluta, que outrora a pessoa com deficiência poderia ser considerada absolutamente incapaz, agora ficou apenas para os menores de 16 anos, ok? Seguindo em frente, é dever de todos, eu disse todos, comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação do direito da pessoa com deficiência. Então, todo mundo tem que comunicar em caso de ver ameaçado ou violado os direitos da pessoa com deficiência. Se no exercício das suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que vão caracterizar essa violação prevista na lei, deverão remeter as pressas para o Ministério Público, que tomará as providências. O juiz não vai agir de ofício, então ele encaminha a peça ao Ministério Público, que vai dar o trâmite correto para que isso possa acontecer. Então, essas pessoas vão ser apenadas, quem está aí a discriminar ou excluir a pessoa com deficiência. Tranquilo? Galerinha, o artigo 8º trata de um dever amplo do Estado. O dever do Estado é com a sociedade e com a família. Dá uma olhada. Ele deve assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao transporte, ao trabalho, à previdência social, à habitação e reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, desporto, turismo, lazer, informação, comunicação, avanço científico, tecnológico, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, dentre outros que são decorrentes da Constituição Federal e da Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo. E ainda outras leis ou normas que garantam bem-estar pessoal e econômico. É dever do Estado, então, garantir que as pessoas com deficiência elas serão bem atendidas, estarão no mesmo espaço que as demais, com todos os seus direitos respeitados. Essa é a nossa primeira videoaula desse bloco e eu quero muito que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, utilize o fórum de dúvida, mas com certeza elas serão minimizadas quando a gente fizer os exercícios. Até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau!